Eu vou dividir em duas partes. Então, vamos começar a primeira parte do sexto módulo, no qual nós vamos ver a expansão da Europa medieval cristã para fora dos seus espaços. O âmago da questão é o crescimento demográfico faz com que a Europa comece a buscar outros espaços, outros lugares para poder se expandir. Slides, por favor. Muito bem. O Ocidente objetivou o controle social, o direcionamento da violência para fora do sistema social, para fins que servisse à cristandade, não lesasse a população não militarizada, seja a igreja, o clero, os oratores, sejam os trabalhadores, os camponeses, os servos, os vilões, e não atingisse os fiéis em geral, e em específico os idosos, os fragilizados, as crianças, as mulheres. A igreja tem nesse período o controle da sociedade, então ela tem o objetivo de externalizar, tirar para fora a guerra, tanto no sentido militar e internalizar nas mentes dos fiéis a luta contra os pecados capitais, contra os desejos, contra as tentações, seja da luxúria, da gula, do poder e da riqueza. Então, uma guerra externa contra os outros que estavam fora do sistema, os infiéis do Oriente, por exemplo. E uma guerra interna para catalisar a cristandade numa postura de luta contra os pecados. Então se criou um grande campo de batalha que a igreja, como detentora do saber, ela se torna a líder desse direcionamento, e o objetivo dela é canalizar a violência contra o diabo e seus aliados. E quem seriam os aliados do diabo? Os infiéis muçulmanos, os judeus, os hereges, os pecadores e aqueles que se opusessem ao controle social da igreja. Nesse módulo, a gente pretende estudar a expansão da cristandade ocidental nos séculos XII e XIII, com as cruzadas e com a reconquista. A primeira parte do módulo nós vamos estudar as cruzadas e no segundo a reconquista, e mais algumas outras coisas juntos. Depois nós vamos analisar a retração ocorrida no século XIV. O que é retração? É o sistema fica preso, travado, recua, porque vai ocorrer uma crise nesse período, e principalmente a peste negra, que dizima uma boa parte da população, e no centro da Europa medieval cristã, a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. E no final a gente vai direcionar alguns elementos da retomada do crescimento que ocorre a partir do século XV. São apenas alguns sinais que a gente iria frisar. Na sua origem, o conceito da luta do homem contra as tentações e desejos, contra os pecados, também chamados na época, os pecados tinham o nome de vícios, criava na sociedade cristã a sensação de que havia uma grande luta em dois níveis, uma terrena e uma celeste, uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Nas palavras do grande medievalista Hilário Franco Júnior, na sua obra Idade Média, Nascimento do Ocidente, há três conceitos chaves para compreender o medievo. Um deles é o contratualismo, que explica, por exemplo, a vassalagem, os laços de vassalagem e os laços de servidão, e esse a gente não vai analisar aqui. Mas os outros dois, o belicismo e o simbolismo. O belicismo seria a ideia da luta, tanto a luta espiritual contra os pecados, contra o diabo, quanto a luta no corporal, física, no terrena, que seria a luta contra o infiel, contra os hereges, contra os elementos que não se enquadravam no sistema. E o simbolismo é o que faz com que possa se trabalhar
no nível espiritual e no nível terreno simultaneamente. Explicando o belicismo um pouco, é um conceito-chave para entendermos as cruzadas e a reconquista. A luta se travava em alguns níveis: terreno, imediato, visível e material, nos campos de batalha. O outro é no âmbito do simbolismo, que é muito mais transcendental e espiritual. A cristandade seria o exército do bem, dirigido pela igreja, ordenado pela igreja. E os infiéis, especialmente os muçulmanos, mas os judeus que viviam no meio da cristandade, seriam os adversários. Seria o oposto, seria o campo do erro, do desvio e do mal. Não está mudando, peraí. Oi? Não estou entendendo. Ah. Mas já começou meio. Nós vamos ter que começar de novo. Viu? Sabe o que aconteceu? Ele começou lá na frente. Ó, aqui. Esses slides eu não entendi porque esses não apareceram. Ah, não. Coisa estranha. É, dá para você. Não, dá para você aproveitar o que foi gravado e emendar? Sabe o que acontece? Eu emendei no slides, 3 slides iniciais. E eu mesmo não identifiquei que eu estava entrando. Foi culpa minha, não foi do sistema, foi minha. Ah, fala. Se dá. Se não dá, a gente começa de novo. Tá? Fique imobilizado. Aham. Tá, mas eu já vou pôr no slide, então. Já vou pôr no slide. Beleza. Bom, vamos retomar, então, com as cruzadas. Havia uma crise no sistema feudal, e essa crise foi causada principalmente pelo crescimento demográfico. Havia uma necessidade de ampliar o mercado consumidor, abrir novas oportunidades, aumentar a produção para atender essas novas necessidades. Tem mais gente, então tem mais gente querendo consumir, tem mais gente precisando trabalhar e tem novos gostos e novas necessidades. Esse modelo feudal clássico, baseado na servidão, ele começa a ficar inadequado. E aí surge a necessidade de se transformar as relações de trabalho. Claro que isso não é fácil, não é automático. A solução imediata. No primeiro momento, se marginaliza os excedentes populacionais. Tem gente demais dentro de uma propriedade, um senhorio de um senhor feudal, o que ele faz? Eles jogam para fora. Então, por exemplo, o próprio senhor tem muitos filhos. Um filho herda. O outro vai se tornar clérigo, pode se tornar um abade, se ele for um grande senhor, mas senão ele vira apenas um monge. Mas quantos já vão herdar e quantos já vão se tornar clérigos? Então vão surgir mercenários, que são soldados profissionais recebendo salário para fazer saques, assaltantes, mas também o lado bom, comerciantes. O mesmo estava se dando com os filhos dos servos e dos vilões, porque as terras, que eram poucas, não havia terra suficiente. Então, se não tem terra suficiente, excedente de população vira marginais, e marginais se dedicam à violência. Para resolver essa questão da violência, vai ter que ter saídas criativas e vai ter que saídas diferentes. A igreja, para conter a violência entre cristãos, evitar o ataque a pessoas que estão ali honestamente, trabalhando, produzindo, aos patrimônios dessas pessoas e às instituições. Por exemplo, os mosteiros, as igrejas, precisava manter a estrutura intacta. Então a igreja cria um conceito que se chama paz de Deus, também tem trégua de Deus, mas as duas estão dentro de um mesmo conceito amplo, que seria paz de Deus, a proteção aos clérigos, aos viajantes,
aos comerciantes e às mulheres. Esses são intocáveis. Eles não estão lutando. Exércitos podem lutar, mas os clérigos, as mulheres, os comerciantes, os viajantes são intocáveis, não podem ser atingidos. A outra, a trégua de Deus. Vários dias são dias considerados sagrados ou dias proibidos para a guerra. Então, todos os dias santos, o final de semana a partir da quinta-feira à noite até a segunda-feira à noite, se tornava um período que não se poderia lutar e fazia um controle muito grande e limitava os períodos de guerra a 90 dias. Com isso, menos dias de guerra, menos violência. Mas isso não está bastando. Fatores imediatos que causaram as cruzadas. Essa crise do sistema e a marginalização de grande parte da população. Então, se tem gente sobrando, vamos canalizar essa violência para fora do sistema. Depois, crescimento do poder da igreja. A igreja, até o século IX, não tinha poder para ser líder da cristandade. Mas a partir da luta das investiduras, quando o Papa submete os imperadores, começa a submeter os imperadores, o papado se fortalece cada vez mais. O século XII e o século XIII vai ser o auge do poder papal. Claro que com esse poder todo, eles vão poder liderar as cruzadas. Cisma do Oriente. Existiam alguns patriarcas, mas os dois principais seriam o patriarca de Roma, o Papa, e o patriarca de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Esses dois brigam entre eles, eles rompem. Eles tinham, digamos, uma relação hierárquica. O Papa era um pouquinho superior ao patriarca de Constantinopla, mas esse aí não quer mais ser submetido ao Papa. Então, tem uma briga, um rompimento em 1054, e o patriarca de Constantinopla não acata mais nada ligado ao Papa. E se separa a Igreja do Oriente, que vai se chamar Igreja Ortodoxa, da do Ocidente, que vai se chamar Igreja Católica. Mas, de uma maneira geral, seria, de um lado, o Papa em Roma e o Patriarca de Constantinopla lá no Império Bizantino. Depois, o imperador bizantino começa a sofrer avanços seríssimos de tribos nômades da Ásia chamadas turcos do ramo seljúcidas. Esses turcos seljúcidas ameaçam destruir o Império Bizantino. O Império Bizantino tem grande dificuldade. E aí começam boatos que não têm assim muita precisão de que estão impedindo os peregrinos cristãos de visitar o Santo Sepulcro. Isso não é exato, mas esses boatos ajudam a criar uma atmosfera de guerra e de profanação dos lugares sagrados do cristianismo. E as pessoas acreditam nisso. O Papa Urbano II convoca um concílio longe do imperador, porque ainda tem brigas entre imperador e Papa, e ainda o Papa não tem toda essa força que ele vai ter em seguida, e nesse concílio ele convoca uma cruzada. Ele convoca isso em 1095 e até 1099 ela ainda não atingiu o seu objetivo, mas reis e imperadores não entram nessa cruzada. Quem vai entrar? Nobreza alta e média se organiza e vão para o Oriente, cruzam a região da Europa Oriental, sul da Europa Oriental, e entram no Império Bizantino. Com um pouco de apoio dos bizantinos, tomam territórios da Ásia Ocidental, derrotam exércitos muçulmanos e criam reinos e estados feudais semelhantes aos da Europa. E libertam em 1099 Jerusalém. Essa libertação de Jerusalém é das mais violentas possíveis. Tomando a cidade, eles não poupam nada da população. Eles matam todo mundo que está dentro da cidade. Ali tinha muçulmanos, sim. Mas tinha população civil entre os muçulmanos. Mulheres, crianças. São passados a fio de espada. Mas lá tinha judeus. Os judeus são passados a fio de espada. Todas as idades. E lá tinha cristãos orientais, que não eram católicos, mas eram cristãos. São passados a fio de espada. Há um grande massacre em Jerusalém e a impressão que fica para os muçulmanos é a pior possível. O olhar do Ocidente e o olhar dos muçulmanos sobre esse momento.
eu coloquei como título do tópico, muçulmanos, Rum e Franche. Já explico o que é Rum e Franche. O olhar do Ocidente é uma guerra santa, ela é justa, porque ela queria restabelecer a paz que tinha sido quebrada no século VII pelos muçulmanos que tinham tomado terras cristãs. Logo depois que o Maomé morreu, os muçulmanos avançaram e no século VII e VIII tomaram terras que tinham pertencido até então para cristãos. Então seria uma guerra santa e uma guerra justa. O olhar dos muçulmanos, havia 3 grupos diferentes. Os muçulmanos, que eram civilizados, os bizantinos, que eles chamavam eles de Rum, lembrando de Roma. Os bizantinos eles chamavam de romanos, Rum, civilizados também. E os cristãos que vieram do Ocidente, que eles chamavam de Franche, lembrando os francos. Então, Franche seriam os francos, seriam não civilizados. Isso por quê? Porque esses muçulmanos, eles tinham uma ética militar, uma ética de guerra, eles não matavam populações civis. Os bizantinos também, mas os Franche eram muito violentos e muito não civilizados. E aí eu recomendo uma obra de um autor árabe que se chama Amin Maalouf, que chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que detalha toda essa questão e mostra essa visão. Isso é muito importante porque hoje tem muita polêmica sobre o Estado Islâmico e sobre o Islã de uma maneira geral. Então, convém refletir um pouco. Comparação com o refinamento de costumes e a ética guerreira de bizantinos muçulmanos, os ocidentais eram rudes e violentos. Não pouparam populações civis, massacrando, por exemplo, que eu já falei, toda a população de Jerusalém após ao tomar a cidade sagrada. Muçulmanos, ok, seriam inimigos, mas não a população civil. Cristãos orientais, em bloco, judeus e demais minorias. Ou seja, os franches, e usando um termo que eu mesmo condenei no primeiro módulo, eu estou usando ironicamente, franches são bárbaros. Ou seja, estou usando um termo que eu condenei e agora estou me contradizendo com vocês. Reflitam por que eu falo isso. Aqui um mapa da Primeira Cruzada. Deixa eu marcar para vocês. Ó, estão saindo daqui. Aqui seria o Reino da França. Aqui seriam os países do norte da Europa. Aqui seria o Império. Aqui seriam os reinos do sul da França. Eles estão rumando pelo continente até o Império Bizantino. Vão chegar a Constantinopla. Há também algumas rotas pelo mar. E vão lutar aqui, nessa região que chama Ásia Menor. Vão ter grandes batalhas aqui, depois aqui na região da Síria, e vão chegar em Jerusalém. Dessa forma, eles vão conseguir criar, nesse espaço aqui da Ásia Menor, da Síria e de Israel de hoje em dia, eles vão criar pequenos estados cruzados. Vamos ver nesse mapa também, alguns desses estados. Aqui tem um estado muçulmano. Aqui tem um estado cristão. Aqui tem Principado de Antioquia. Aqui tem um outro estado cristão. Aqui tem um estado muçulmano. Então percebam que o litoral foi sendo ocupado por eles e aqui tem o Reino de Jerusalém, que seria um estado cristão. Segunda Cruzada. Começou a haver problemas, eles não estavam conseguindo manter, pede ajuda, e aí vem o imperador Conrado III e o Luís VII da França, mas eles não se acertam entre eles. Nós vemos uma imagem do lado esquerdo do Conrado III e uma imagem do lado direito do Luís VII, e os dois partindo para a Segunda Cruzada. Ela não deu certo, ela não se sucedeu bem. Isso aqui é um mapa da Segunda Cruzada, com eles saindo. Aqui seriam os da França, aqui seriam os do Império,
do Império seria o Conrado, que está em vermelho, e o verde seria o Luís VII. Eles vão, cruzam pelo Império Bizantino, aí eles vão tanto por mar quanto por continente para tentar salvar Jerusalém, mas não conseguem impedir a retomada do espaço pelos muçulmanos. Aqui uma outra imagem, é um mapa que ilustra. Eles têm pequenos sucessos, mas acabam fracassando. Aqui é um mapa também desse período. A gente vê aqui em cima o Império Bizantino e deu crepe. Entrou de repente uma janela, abriu uma janela. Eu consegui. Eu não sei como que abriu essa janela. Será que foi por causa da setinha? Não. Talvez, na hora que você tenha feito a imagem, você copiou e colou a imagem aí, não é verdade? Sim. Na hora que você copia e cola, às vezes ela vem com um link e ela vira um hiperlink. Ai. Tá? Pode ser isso. Tô te dando trabalho hoje. Não dá nada. Agora você está precisando da setinha, né? Não, não preciso mais, não. Não? Não. Pode continuar. Agora, vou dar aquele tempinho para mim. Eu vou entrar nessa aqui. Eu vou entrar nessa aqui. Você me faz um sinal aí. 3 segundos, né? Pode olhar para a câmera. 3. Bom, e aí a gente passa para a Terceira Cruzada, que é uma das conhecidas, porque nela tem 3 grandes governantes europeus. O imperador Frederico Barbarossa, o rei da França, Felipe Augusto, e o rei da Inglaterra, o Ricardo Coração de Leão. Eles chegam até a região de Israel e eles tomam a fortaleza de Acre. Só que no caminho, o Barbarossa morre. E aí só vão para lá o Felipe Augusto e o Ricardo. Mas aí eles se desentendem. E no final só fica o Ricardo. E ele sozinho, ele tem combates com o Saladino, que é o sultão fatimida do Egito, mas ele não consegue vencer o Saladino. Mas eles fazem um acordo. Essa figura do Saladino vai ser paradigmática. Ela vai depois, nós vamos refletir depois sobre ela. Mas essa cruzada, ela não fracassa, mas ela não consegue ter Jerusalém dominada. É aberto o acesso. E desde então não vão mais conseguir retomar plenamente Jerusalém. Agora o Saladino. Vamos refletir sobre ele. Saladino está em imagens do Saladino, em romances históricos, em filmes e tudo mais. Saladino de origem, ele era curdo, ou seja, ele nasceu no norte do atual Iraque, mas ele foi para o Egito e se tornou lá o sultão. E ele era o líder da oposição aos cruzados. Os muçulmanos tinham ele como a liderança. Existem muitas crônicas e narrativas que descrevem ele como justo, como leal, que era bom de lutar, mas que sabia negociar e buscar a paz. Isso se mantém, interessantemente, na literatura e no cinema. Já em literaturas do século XIX, ou seja, período de 1800 a 1900, tem literaturas inglesas descrevendo Saladino como um cara leal, um cara justo, um cara com ética. E a gente vê isso num filme recente, um filme de 10 anos atrás, que é o Cruzada, do Ridley Scott, em que a imagem do cavaleiro cristão é muito boa, mas os seus colegas, principalmente os templários, são mostrados no filme como pessoas sem grandes valores, violentos, cruéis. E o Saladino é mostrado como um cara justo e bastante ético. Então, prevaleceu essa imagem do muçulmano positivamente. Isso aqui é o roteiro dos 2 reis. Aqui nós vemos a saída deles de Gênova, cruzam pelos estreitos aqui da Sicília e da Itália,
vão até Rhodes, onde havia cavaleiros cristãos, vão até Chipre e tomam Acre. Aqui é uma outra imagem, e nós vemos também nela aqui Acre. Tá? Nós vemos aqui os muçulmanos, o Saladino, e nós vemos aqui uma batalha que está acontecendo aqui no lugar chamado de Cônio, aonde vai... Desculpa, não é uma batalha, perdão. É o lugar onde o Frederico Barbarroxa, o imperador, morre afogado, atravessando um rio com armadura. Ele cai do cavalo e a armadura é muito pesada e ele não consegue se levantar em tempo e morre afogado. E aqui nós vemos a situação nesse período. Ainda tem o Principado de Antioquia. Ai, meu Deus. Principado de Antioquia, tá? O Condado de Trípoli e o Reinado de Jerusalém. Saltou de novo. Tá brabo, viu? É, mas não fui eu não fiz nada errado agora. Não, eu toquei no mapa e ele abriu. Ele abriu uma nova janela. É um hiperlink mesmo? Então não vou tocar nas imagens, eu vou comentar elas. Nós vamos se... Voltou. Não, estava aparecendo. Eu não vou mais tocar nesses mapas. Deixa eu ver. É, ele vira um dedinho. É, então eu peguei... Bom, então vamos passar agora para a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada é uma cruzada muito diferente, porque ela não vai na direção da Terra Santa. A nobreza não tinha como pagar o transporte. Vão aos venezianos. A cidade de Veneza era uma cidade comercial muito, muito poderosa e que estava brigando por uma questão de mercado com Gênova. São duas cidades italianas, cidades comerciais, e as duas queriam ter o monopólio das especiarias que o Império Bizantino vendia. Então, simplesmente está ocorrendo uma luta dentro do Império Bizantino, uma dinastia favorável a Gênova, uma favorável a Veneza. Então, os venezianos fazem um acordo com os cruzados. A gente transporta vocês, mas vocês fazem um servicinho pelo caminho. Eles vão conosco para resolver uma questão. E, em vez de ir para a Terra Santa, eles vão 2 vezes para Constantinopla, saqueiam a cidade. Os venezianos, inclusive, levam um símbolo que até hoje está na cidade de Veneza, que são os cavalos de bronze, que estão na Praça de São Marcos. E eles criam lá, na região de Constantinopla, um reino, né? O Reino Latino de Constantinopla, que se contrapõe a um reino grego, ou um reino bizantino, propriamente dito, que está ao mesmo tempo. Ou seja, uma cruzada feita de cristãos contra cristãos, brigando por questões comerciais, por questões dinásticas, mas não por causa de religião, coisa nenhuma. Paralelamente, tem, nesse período, a Cruzada das Crianças, em 1212, que é pura religiosidade. Já que não estamos conseguindo vencer pela força das armas, vamos lutar com a fé das crianças. Essas crianças vão cruzar o mar para ir lá e, com a sua fé, Deus vai ajudar e os cristãos vão retomar Jerusalém. As crianças parte naufragam no mar, parte são escravizadas, e essa cruzada é uma tragédia. Reflexões sobre a Quarta Cruzada. É uma mescla de motivações religiosas com outras. Objetivos políticos e principalmente econômicos. Disputa entre cidades italianas, Veneza e Gênova, pelo monopólio do comércio de especiarias e artigos de luxo. Já o Império Bizantino já está enfraquecido e é dividido em Império Latino e Império de Niceia. Adiante, depois de 50 anos, vão se reunificar. Mas isso faz com que muita gente, refletindo apenas sobre a Quarta Cruzada, diga: não tem nada de religioso
Aqui são só interesses econômicos e políticos. Isso é minimalista, porque se nessa cruzada isso é fato, isso não é fato nas outras. Existe sim muita espiritualidade das pessoas que estão envolvidas. Mas há, junto com isso, também interesses econômicos e interesses políticos, sem dúvida. Então aqui a gente vê a quarta cruzada é a que aparece saindo de Veneza e indo até Constantinopla. Vou arriscar aqui. Veneza, Constantinopla. As outras aí são outras cruzadas. Isso aqui é o resultado. A gente vê aqui cores diferentes. Tem um verde, Bulgária e Épiro, e tem uma tonalidade que está mais assim alaranjada, que está escrito em francês, Império Latino de Constantinopla, Ducado de Atenas e Principado de Acaia. Esse seria o ligado a Veneza, o Império Latino. E o que está em cinza, Império de Niceia, seria o original dos próprios bizantinos. As outras cores são territórios que não têm a ver com o Império Bizantino. Quinta Cruzada, invasão do Egito, fracasso do rei húngaro e do duque da Áustria. Então nós vemos aqui tomada de Damieta, que é no Egito, e a gente vê o rei húngaro André II. Não sucede bem. Nós estamos começando a ver que a única cruzada que se deu bem foi a primeira, e a terceira foi uma situação de acerto. Agora nós vamos ver uma cruzada diferente. Essa aqui é a cruzada, é a quinta cruzada. A gente vê Damieta aqui. Isso aqui é delta do Egito. É hiperlink. Gente, não tem como. Deu hiperlink de novo. Cara, mas eu vou parar de mexer, mas é ruim pra caramba, porque o aluno não vai entender. Vai, 1, 2, 3. Então a gente vê aqui o delta do Nilo, bem ali onde o Nilo está desaguando no Mediterrâneo, tem Damieta, foi o lugar que foi ocupado. E a ideia era atingir a liderança que estava no Egito. Dali é que se dominava a terra de Israel. Sexta Cruzada. Essa não tem batalha, essa é muito interessante. O imperador Frederico II, esse é um personagem histórico muito interessante. Ele tem boas relações com os muçulmanos. Ele não vive no Império Germânico, na Alemanha. Ele vive na Sicília, ele é rei da Sicília também. Está no Mediterrâneo. E lá ele tem muçulmanos, judeus. Ele sabe dialogar. Ele faz um tratado de paz, vias diplomáticas, e consegue o acesso aos lugares santos para todos os cristãos. Jerusalém, Belém, Nazaré, sem lutar. Esse é um imperador muito articulado, muito habilidoso, Frederico II. Sétima e oitava cruzada vão ser dirigidas pelo rei da França, Luís IX, que depois se chamará São Luís. Tem mais do que um São Luís, mas esse é o São Luís francês. Esse São Luís francês, ele como rei ainda, como Luís IX, ele fracassa na campanha dele no Egito e cai prisioneiro. As perdas humanas vão ser muito grandes porque eles vão pegar tifo. E o rei prisioneiro vai ter que pagar resgate para ser devolvido. Mas ele não arrefece. E aí ele vem numa nova cruzada para Tunis. Cerca a cidade e no cerco de Tunis ele morre. E então, com a morte dele, os franceses recolhem e essa última cruzada é suspensa de maneira bem fracassada. Então a gente vê o mapa das últimas cruzadas, os diversos movimentos. E vamos pensar na razão do fracasso das cruzadas primeiro. Primeiro,
os cruzados não eram da região. Então, eles não sabiam fazer uma ocupação profunda do território. Então, a ocupação deles era superficial, era só no litoral. Eles não tinham população colonizando, trabalhando na terra, se integrando à região. Era uma ocupação superficial e militar apenas. Depois, anarquia feudal, eles brigavam entre si. Haviam pequenos reinos, e eles lutam entre eles, têm interesses divergentes. Nobres, reis, comerciantes italianos. Não há uma unidade, não há uma objetividade. Terceiro, falta de unidade militar, que vem, isso é uma derivada da anterior. Uma falta de unidade cultural, porque falavam às vezes línguas diferentes, tinha franceses, alemães, ingleses, né, e com hábitos diferentes. Depois, a incapacidade da igreja, que apesar de que a igreja era catalisadora da ideia, mas ela não conseguiu catalisar uma unidade, um agente catalisador a partir dessa fé comum. Então, essa diversidade, essa divisão fez com que o grupo fosse fraco. E os muçulmanos, apesar de terem profundas diferenças entre eles, estavam mais integrados à região e conseguiram, então, prevalecer. Efeitos das cruzadas. Crescimento do comércio. A partir do século XII e XIII, o comércio europeu cresce o comércio com o Oriente também. Efeito das cruzadas também, refinamento dos gostos no Ocidente. Começa a vir para o Ocidente alguns tipos de produtos que não haviam na Alta Idade Média. Entre eles, podemos citar, começa a vir devagarzinho o papel, que é muito importante, porque vai permitir se fazer mais cópias de livros, não só em pergaminho. Pois o açúcar vai aparecer, o açúcar é um produto que vai refinar muitos gostos. E objetos de luxo, seda, muita seda começa a aparecer. As especiarias que vão permitir ao europeu, durante o inverno, poder guardar conservas para poder se alimentar um pouco melhor durante o inverno. Então, todo esse refinamento de gosto vai fazer com que a sociedade no Ocidente se torne mais próxima dos gostos e do refinamento do Oriente. Depois, expansão das cidades-estado italianas pelo Mediterrâneo e recuo dos muçulmanos. Claro que os muçulmanos ficam um pouco assustados com todas essas campanhas. O que eles fazem? Eles também, as cidades litorâneas, elas são ou fortalecidas ou simplesmente destruídas e retroagidas para dentro, porque o desembarque de tropas era sempre um risco, sempre havia um risco que os cristãos tentassem voltar. Também, novos produtos, novos saberes e novas técnicas no Ocidente cristão. Uma dessas, a pólvora, que vai fazer com que, alguns séculos depois, as guerras mudem, né, e que não tenham mais importância a cavalaria, as cidades amuralhadas e tudo mais. Mas muitas outras mais. Reaquecimento da economia aumentou o crescimento urbano, aumentou a circulação monetária, começou a aparecer ouro e prata, mas principalmente prata inicialmente, depois só ouro, e o enriquecimento da burguesia. Dessa forma, a gente fecha, nesse momento, a primeira parte do nosso módulo 6. Até daqui a pouco.